puxar o S. Dias. Aleluia. Dias. Não é no dia de Pentecostes, nos últimos dias. E como eu estou vivendo os últimos dias, o Espírito está sendo derramado nos meus dias. Aleluia. Não tenho tempo para entrar na questão dos dias proféticos, então eu fico por aí porque já chega. Dias. Nos últimos dias, as gerações dos últimos dias, do jeitinho que Pedro, que Paulo, que Tiago e João receberam o Espírito, eu vou receber, porque eu faço parte da geração dos últimos dias. Alguém disse: Pentecostes só aconteceu uma vez, não se repete, como Calvário aconteceu uma vez, não se repete. Sim, Calvário aconteceu uma vez só, mas quem não chegar ao Calvário nunca provará as bênçãos do Calvário. O Espírito Santo desceu para ficar e continua a operar, e quem não chegar a Ele também não provará as suas bênçãos. Como tenho que chegar à cruz, eu tenho que chegar ao Espírito. Como eu tenho que chegar ao Calvário, eu tenho que ter o meu Pentecostes. Como tenho que ter a minha Páscoa, eu tenho que ter o meu Pentecostes. Eu tenho que me apropriar daquilo que foi colocado à minha disposição há cerca de 2000 anos atrás. O fato de Jesus ter morrido no Calvário não salva ninguém. É preciso que o indivíduo ouça a mensagem, arrependa-se dos seus pecados, creia e receba. O fato do Espírito Santo ter descido no dia de Pentecostes e até hoje permanecer na igreja não enche ninguém do Espírito. É preciso que o crente chegue a Ele e o receba, e o receba. Receber, Valnice, não já recebi? Não recebeu. Ele é que operou dentro de você sem você nem saber. Ele operou dentro, há 7 vezes no Novo Testamento em que o batismo de santo é chamado receber o Espírito. Assim como eu olhei para Jesus e o recebi conscientemente, eu olho hoje para o Espírito e o recebo conscientemente como presidente da minha vida, como possuidor do meu ser inteiro. Mas eu não tenho Espírito? Tem, mas é preciso ele lhe ter. O que ele está fazendo aí dentro de você? Está se manifestando? Então ele não lhe possui, você tem que recebê-lo. Você é crente? Sou, irmão. E as evidências de que o Espírito lhe possui estão onde? Pensei que fosse automático. Diga, nada é automático. Nada é automático. Ora, amados, quando chega o versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, batizado em água, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom, diga, o dom do Espírito. Há muita gente que pega nesse texto para dizer que é automático, e eu vou provar ao longo da Bíblia que não é. Quem falou essas palavras? Pedro. Guarda isso na sua cabeça, que daqui a pouco eu volto. Diga, Pedro. Pedro disse: arrependa-se, seja batizado e receba o dom. 3 coisas distintas. Então vocês já viram que essa experiência é chamada a promessa, é chamada o dom, é chamada batismo e é chamada enchimento. Agora note o que ele diz. Ele também vai chamar de promessa, porque a promessa
Então, quando ele fala de dom, está falando de promessa, e já vimos no versículo 5 do capítulo 1 que Jesus chama a promessa de quê? Batismo no Espírito Santo. Se Jesus chama a promessa de batismo no Espírito Santo, e Pedro está chamando a promessa de dom, ele está falando da mesma coisa. Recebereis o dom, porque a promessa, isto é, o batismo no Espírito Santo, é para quem? Para vós. É para vós, para os vossos filhos, e a todos os que estão longe. Todos, diga todos. Eu estou incluído no todos, diga. A quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem aqui foi chamado pelo Senhor nosso Deus? Então diga, é para mim. É para mim. Eu fui chamada por Deus. Logo o batismo no Espírito Santo é para mim. Aí alguém vai dizer, Valnice, aqui diz que 3.000 se agregaram. Naquele dia agregaram-se quase 3.000. Não fala de nenhuma evidência. Vocês acham que a Bíblia vai ter que relatar em detalhes cada nova experiência? Os primeiros a gente sabe que foram batizados, depois só diz acrescentou, acrescentou. Isso significa que não se arrependeram? Isso significa que não foram batizados? Só porque não está descrevendo, eles se arrependeram, foram batizados, receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, só porque não está destrinchado. A experiência está descrita. Quando diz acrescentaram, já está implícito que todas as coisas aconteceram. Amém? Não tinha espaço para estar destrinchando cada nova experiência. Mas daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aleluia. Você vai dizer, Valnice, para você orar por batismo do Espírito Santo, você tem que passar por tudo isso. Tenho, meu filho. Eu tenho que passar pela Bíblia de tal maneira que o diabo não tenha condições de lhe roubar a bênção por causa de ensino distorcido. O que acontece em Samaria? Filipe vai pregar. Eu pergunto, será que o evangelho que Filipe pregou era inferior? Não, não era inferior. E o texto diz aqui, no versículo 5: descendo Filipe a Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava, pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria na cidade. Pergunta a vocês, o povo se converteu? Converteu ou não se converteu? Amém. Essa grande alegria é resultado de quê? Da conversão. Filipe pregou o quê? Cristo. Eles ouviram o quê? Cristo. Receberam a quem? Cristo. E aquele que recebe a Jesus é salvo. Teve novo nascimento, teve libertação, teve cura. O Espírito se moveu. Porque ninguém se converte sem ser por operação do Espírito. As doenças desaparecem pela operação do Espírito. É claro que o Espírito Santo estava operando, mas nenhum deles tinha consciência de quem era o Espírito. A notícia chega em Jerusalém: olha, os samaritanos receberam a palavra. Mas note, verso 14: os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus. Digo, os samaritanos receberam a palavra de Deus. Os samaritanos receberam. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Receberam Jesus. E João 12 diz que aqueles que receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, esses samaritanos nasceram de novo, são filhos de Deus. Mas
Note o que diz: enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha o verbo receber. E eles já tinham se convertido? Tinham. Mas oravam para que eles recebessem. O que é que eu recebo? Algo que me é dado, um presente que é meu. Recebesse o Espírito Santo. E diz o versículo seguinte: por quê? Por quê? Porque nenhum deles havia recebido. Olha de novo aí o verbo receber. Porque sobre nenhum deles havia o Espírito Santo descido, mas somente tinham sido batizados. Quando eu digo somente tinham sido batizados em nome de Jesus, o que é que eu estou dizendo? Só receberam o batismo nas águas, não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Agora note aqui. Primeiro, os samaritanos também eram crentes, não eram? Os discípulos eram crentes quando receberam o Espírito Santo? Eram. Os samaritanos também eram? Eram. Porque a promessa é para aqueles que creem. Segundo, os apóstolos não disseram para os samaritanos esperarem. Desde o dia que o Espírito Santo desceu no Pentecostes, nunca mais se mandou ninguém esperar pelo Espírito. Há muita gente: ai, mas estou esperando. Aí eu digo: por isso você não recebe, porque ele já chegou há muito tempo. Estou procurando. Eu digo: por isso não recebe, ele não está perdido. Ele está na igreja. Ele já veio. Há 2000 anos atrás, ele chegou, ele está aqui. Por isso cada um só tem que receber. Os apóstolos chegaram aos samaritanos: vamos fazer uma reunião de 10 dias. Não, hoje chegando dizendo: recebe, recebe, recebe. E cada um recebe, recebe, recebe. Aleluia. Agora, como sabiam que haviam recebido? Claro que tinha evidência. Como sabemos que tinha evidência? Porque tem lá o Simão Mago que andava atrás. Ele se converteu, ele sabia o que é manifestação sobrenatural. Ele ficou e chegou, ofereceu a Pedro dinheiro. Olha, eu estou dando dinheiro, dá-me esse poder, que é para aqueles sobre que eu impuser a mão também receba. Ora, se não havia evidência, ele não precisava oferecer dinheiro, bastava ir atrás de Pedro. Tumba, 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 tumba. Não, não é isso não. Tem um sinal qualquer, tem uma evidência qualquer. E eu vou dizer que é falar em línguas. Sabemos que os samaritanos falavam em línguas, sabemos pela história, embora não diga aí, mas eu chego já lá, para lhe mostrar que o padrão do Novo Testamento é: converte-se, batiza na água, recebe o Espírito Santo, fala em novas línguas. Aí está arrumado. Por isso eu disse ontem que a campanha sem batismo do Espírito Santo não estava completa. Está vendo? Os apóstolos não se conformaram com o que Filipe fez. Agora, amados, quando nós vamos para o próximo, vira a página. Aí mesmo, capítulo 9, deixa eu falar um pouquinho de Paulo. Paulo, no caminho de Damasco, encontra-se com Jesus. Eu só vou dizer isso pelo seguinte: aí alguém vai dizer: está vendo? Só os apóstolos tinham autoridade para impor mãos. Como o Espírito Santo já sabia que podia surgir essa ideia, ele mandou registrar um outro fato. Paulo seria o grande apóstolo. Deus pega um irmãozinho lá chamado Ananias, que a gente não sabe quem é.
nem de onde veio, para onde foi depois. Nunca ouvimos falar dele antes, nem depois. Não era apóstolo, não era nada. Era o irmãozinho que estava orando. Aleluia. E disse aquele irmãozinho Ananias que estava orando: vai lá, porque tem um homem chamado Saulo, ele está orando. Vai lá, impõe as mãos sobre ele para receber o Espírito Santo. Para ninguém dizer que só os apóstolos podiam. Como os apóstolos já morreram, ninguém mais pode. Se bem que o Espírito Santo continua a nomear apóstolos. Nunca parou de nomear apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Mas então, irmãos, quando chega o versículo 17, diz: partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e estejas cheio do Espírito Santo. Por quê? Jesus não apareceu para ele, por que não batizou logo no Espírito Santo? Porque o Espírito Santo queria deixar aí o relato que não é só apóstolo que ora por batismo do Espírito Santo, não. Qualquer irmãozinho pode orar. Como qualquer irmãozinho leva alguém a Cristo, qualquer irmãozinho pode levar alguém à experiência do batismo do Espírito Santo. Se Ananias fez isso, é porque ele tinha. Ninguém dá o que não tem. E era lá em Damasco, então não faz parte dos 120 originais. Era o patrão. Agora note, irmãos, Pedro está em Cesareia, não é Jerusalém, hein? Aqueles 120 originais que receberam no dia de Pentecostes eram um grupo de galileus. Moravam na Galileia, vieram para a Páscoa em Jerusalém. Eles tinham na Galileia suas fazendas, seus cabritos, suas terras, suas casas, suas crianças. Por isso, quando Jesus ressurgiu, disse para ir para Galileia, que ele ia se encontrar com eles lá na Galileia. Então aqueles 120 eram galileus. Nós estamos agora distantes cerca de 7 anos do dia de Pentecostes. 7 anos são passados. Pedro está em Jope, e o centurião está em Cesareia. E lá em Cesareia, o Senhor fala com Cornélio e manda ir buscar em Jope um homem chamado Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. Dá até o endereço. Dá o endereço direitinho. Pedro em Jope está orando. Não temos nenhum relato de como começou a igreja em Jope. Mas 7 anos depois já havia igreja para tudo quanto é canto. E ali em Jope, Pedro chama 6 irmãos da cidade. 6 irmãos da igreja da cidade. Quando estes irmãos se converteram, não temos a mínima ideia. Porque a Bíblia não conta tudo o que aconteceu. E eu chamo a atenção para esses 6 irmãozinhos da cidade de Jope. Quando Pedro chega na casa de Cornélio e começa a pregar, note aqui uma coisa: Pedro tinha dado uma regra para batismo do Espírito Santo. Você arrepende, depois é batizado na água, depois recebe o dom do Espírito. É Pedro que está pregando. Diga: é Pedro. Então preste atenção. É Pedro. Pedro está pregando e veja o que acontece no versículo 44. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo interrompeu o sermão de Pedro e desceu sobre os gentios. Pedro quase morre de susto, porque o Espírito Santo quebrou a regra dele na cara dele. Você vai dizer: Valnice, que Cornélio, como é que é isso? Recebeu o batismo do Espírito Santo antes de se converter? Não, senhores. Vamos pensar que era Cornélio. Era um crente. Era um homem temente a Deus. Esmolas. Vem um anjo falar com Cornélio, dá o endereço direitinho para chamar Pedro.
para Pedro anunciar Jesus. Minha gente, quando Pedro vai chegando, Pedro respira, Cornélio já está dizendo: eu creio. Pedro abre a boca: Jesus, eu creio. Olha o que ele diz quando Pedro chega: todos aqui estamos para ouvir as palavras que da parte de Deus te foram enviadas. Ele vai receber tudo que Pedro diz. Pudera. Com uma experiência dessas, um homem temente a Deus, vem um anjo, manda buscar alguém, dá endereço, dá o nome até do hospedeiro, fica preparando, porque diz: olha, ele vai te dizer palavras de vida eterna. É claro, Cornélio é um homem crente, Cornélio é um homem temente a Deus. Cada palavrinha que Pedro está dizendo, ele já está crendo. E na hora que Pedro diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, ele já ficou: eu também quero. Aleluia. Foi crendo em tudo. Então ele já era crente. Ele recebeu a Jesus. Entre o receber Jesus e o Espírito descer foi um intervalo curtinho, porque se fosse batizar, Pedro nunca ia batizar um gentio mesmo. Por isso Deus tinha que quebrar a bitola de Pedro na cara dele. Deus respeita os nossos preconceitos. Se Ele não pode nos usar por causa do nosso preconceito, Ele tem que intervir, mas não vai deixar de agir. Deus não é maravilhoso? Então, irmãos, enquanto falava, desceu o Espírito. Agora escute: os crentes que eram da circuncisão, quem são esses? Os 6 irmãozinhos de Jope. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também, diga, também significa o quê? Mas implica em quê? Eu tenho também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Como eles sabiam que o dom do Espírito Santo tinha sido derramado entre os gentios? Por quê? Diga por quê. Leia lá na Bíblia, está aí. Porque os ouviam falando em línguas e magnificando a Deus. Qual foi o sinal que convenceu os irmãozinhos de Jope que também estes gentios tinham recebido o Espírito? Porque falaram em línguas. Então os irmãozinhos de Jope falavam em línguas também. Sabiam reconhecer. Era o padrão. Também eles. Cada um olhou para o outro: está vendo? Também receberam. Olha, também estão falando em línguas. Pensei que era só para os judeus. A admiração deles não é porque Pentecostes havia se repetido. Já fazia 7 anos. Pentecostes repetia todos os dias quando alguém se convertia. É porque os gentios respondeu então Pedro: o que é que a gente vai fazer agora? Vocês não foram nem batizados em água? Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também como nós? Olha o verbo que Pedro usa agora: receberam o Espírito Santo. Então deixa de preconceito teológico. Receberam o Espírito Santo. O que é que Pedro está chamando de receber o Espírito Santo? Falar em línguas. Pedro se incluiu. Pedro olha para os 6. Suponhamos eu olho aqui para vocês. Olha, receberam como nós. Eu estou me referindo a quem? Hein? Nós aqui. Então de Jope, quando se converteram, não sei. Ou se converteram, não sei. Mas quando se converteram, também receberam. Era padrão.
Agora note, os irmãos, só nesses 2 versículos é chamado o que? Dom do Espírito, é chamado batismo no Espírito e é chamado receber o Espírito. E agora no capítulo 11, Pedro está em Jerusalém, porque houve uma grande confusão, porque Pedro entrou na casa de um gentio, e os crentes da igreja de Jerusalém pareciam muitos crentes da agora. Agora note o que é que Pedro fala em Jerusalém, versículo 15 do capítulo 11. Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Agora Pedro está falando com quem? Com os apóstolos, e usa a palavra no princípio. Então, a forma do princípio que veio para os apóstolos foi igual para os irmãozinhos de Jope, foi igual para os irmãozinhos de Cesareia, gentios. E ele já usou outro termo, o que implica que essa experiência do Espírito tem várias facetas, mas todos esses termos descrevem uma única experiência, é o batismo. E nós lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Então Pedro chamou essa experiência de quê? Batismo no Espírito, verso 17. Porque se Deus lhes deu o mesmo dom, que é que Pedro disse no capítulo 2, verso 38, recebereis o dom do Espírito. E o que é que Pedro está chamando aqui esse dom? Batismo no Espírito Santo. Sabe? Olha aí, olha aí. A regra mais simples de hermenêutica em operação, não é outra coisa. O mesmo Pedro, por isso que eu disse a vocês há pouco, presta atenção o que é que ele disse e agora o que é que ele vai dizer. Pedro chama de dom. Portanto, quando ele diz arrependas, batize e receba o dom, o que é que ele estava dizendo? Arrependas, batize em água e depois receba o batismo do Espírito Santo. Ponto por ponto. Só que na casa do Cornélio foi ao contrário. Receba Cristo, batismo no Espírito Santo, e já que já foi batizado no Espírito Santo, agora vamos batizar em água. Isso significa o quê? Que nesta manhã, você que se converteu ontem, já pode ser batizado no Espírito Santo hoje, ainda que não tenha passado pela água.